O Egito havia mudado. O favor que um dia protegeu os descendentes de Jacó havia desaparecido. O nome de José já não era lembrado, e o povo que antes era visto como bênção agora era tratado como ameaça. Os filhos de Israel haviam se multiplicado, tanto que despertaram o medo do império. O novo faraó não via neles um povo, mas um risco. O medo gerou opressão, e a opressão se transformou em escravidão. Trabalhos forçados, chicotes, humilhação e dor passaram a fazer parte da rotina diária. A terra que um dia foi refúgio tornou-se prisão. Ainda assim, quanto mais eram oprimidos, mais cresciam, como se uma força invisível os sustentasse por dentro. O crescimento do povo hebreu intensificou o pânico do faraó. Ele decidiu agir de forma cruel. Decretou que todos os meninos hebreus deveriam morrer ao nascer. Parteiras foram pressionadas, mães foram vigiadas, famílias passaram a viver sob terror constante. O império tentou controlar o futuro matando o presente. Mas Deus já havia decidido agir. Foi nesse cenário que uma criança nasceu em uma família da tribo de Levi. Um menino comum aos olhos humanos, mas marcado por um destino extraordinário. Sua mãe, Joquebede, ao vê-lo, percebeu que havia algo diferente nele. A escritura diz que ele era formoso, mas mais do que aparência, havia propósito. Ela o escondeu por 3 meses, desafiando o decreto real. Cada dia era um risco. Cada choro podia significar morte. Quando já não era mais possível escondê-lo, ela tomou uma decisão de fé e desespero ao mesmo tempo. Preparou um cesto de junco, vedou com betume, colocou o menino dentro e o lançou no rio Nilo. Não foi abandono, foi entrega, foi confiança em um Deus invisível. A irmã da criança, Miriam, ficou observando à distância. O rio que simbolizava morte se tornaria caminho de salvação. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio. Viu o cesto, mandou buscá-lo, e ao abrir, encontrou o bebê chorando. Seu coração foi tocado. Ela reconheceu que era uma criança hebreia, mas decidiu poupá-la. Nesse momento, o império que decretara a morte agora sustentava a vida. Miriam se aproxima e sugere uma ama hebreia para cuidar da criança. A própria mãe do menino passa a criá-lo. Deus transforma risco em provisão, medo em estratégia, dor em milagre silencioso. O menino recebe o nome de Moisés, porque foi tirado das águas. Ele cresce entre 2 mundos. É hebreu por sangue, egípcio por criação. Aprende a cultura do palácio, a língua do império, a estratégia dos governantes, mas em seu coração existe uma identidade dividida. Ele não pertence totalmente a nenhum dos 2 lados. O luxo do palácio não apaga suas raízes. A opressão do povo não sai de sua memória. Com o tempo, Moisés se torna homem. Um dia, ao sair para ver seus irmãos hebreus, ele presencia a brutalidade da escravidão. Um egípcio espanca um hebreu. A cena desperta algo profundo dentro dele. Moisés olha para os lados, não vê ninguém e mata o egípcio. Ele tenta esconder o corpo na areia. Não é libertação. É impulso. Não é chamado. É reação. Moisés queria justiça, mas tentou produzi-la com as próprias mãos. No dia seguinte, ele vê 2 hebreus brigando e tenta intervir. Mas um deles o confronta. Quem te colocou como juiz sobre nós? Queres matar-me como mataste o egípcio? O medo toma Moisés. Ele percebe que seu ato foi descoberto. Quando o faraó fica sabendo, ordena sua morte. O príncipe se torna fugitivo. O herdeiro do palácio se transforma em exilado. Moisés foge para o deserto de Midian. O contraste é absoluto, do luxo ao anonimato, do poder à solidão, do palácio às tendas. No deserto ele encontra as filhas de Jetro, ajuda As e acaba sendo acolhido pela família. Casa-se com Zípora e passa a cuidar de ovelhas. O homem que cresceu entre tronos agora vive entre rebanhos. O futuro libertador agora é pastor desconhecido. O tempo passa. Anos se acumulam. Décadas se formam. Moisés envelhece no deserto. Aquele que tentou libertar o povo pela força agora aprende a viver em silêncio. Deus está trabalhando não em seu status, mas em seu caráter. O deserto se torna escola, a solidão se torna formação. O silêncio se torna preparação. Moisés aprende a obedecer, a esperar, a ouvir, a caminhar sem pressa. O fogo impulsivo se transforma em mansidão. Enquanto isso, o povo de Israel continua sofrendo no Egito. O clamor sobe aos céus. Deus ouve os gemidos, lembra-se da aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e de Sai de Egé. O tempo da preparação termina, o tempo do chamado começa. Um dia, Moisés apacenta o rebanho no Monte Horebe. Ele vê algo estranho. Uma sarça em chamas que não se consome. Ele se aproxima. Do meio do fogo, Deus fala. Chama seu nome 2 vezes. Moisés, Moisés. Ele responde. Eis-me aqui. Deus manda que lhe tire as sandálias, pois o lugar é santo. A presença divina transforma o deserto em altar. Deus se revela como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Moisés treme. O Deus da promessa fala com o homem do deserto. Deus diz que viu a aflição do povo, ouviu seu clamor e desceu para libertá-lo. E então declara algo que muda tudo.
Eu te enviarei a Faraó para tirares o meu povo do Egito. Moisés, o homem que um dia tentou libertar, agora não se sente capaz. Ele questiona, duvida, resiste. Quem sou eu para ir? E se não acreditarem? E se não ouvirem? Eu não sei falar bem. Deus responde a cada objeção com promessa. Eu estarei contigo, sou o que sou. Eu irei à tua frente. O Deus que transformou um bebê condenado em príncipe, um príncipe em fugitivo, e um fugitivo em pastor, agora está transformando um pastor em libertador. O chamado está feito. A missão começou. O confronto com o império é inevitável. O deserto terminou. O fogo foi aceso. E o êxodo está prestes a começar. Moisés retorna ao Egito não como príncipe, mas como mensageiro. O homem que um dia fugiu agora volta com uma missão divina. Ao seu lado está Arão, seu irmão, escolhido por Deus para ser sua voz diante do povo e do faraó. Cada passo em direção ao Egito carrega peso espiritual. Não é apenas uma viagem física, é um retorno ao passado, aos traumas, aos erros e ao lugar onde tudo começou. Moisés sabe que enfrentará o homem mais poderoso do mundo conhecido. Mas agora, ele não confia em sua força, e sim na palavra daquele que o enviou. Ao chegarem, Moisés e Arão se apresentam aos anciãos de Israel. Eles anunciam a mensagem do Senhor, realizam sinais, e o povo crê. Pela primeira vez em muito tempo, a esperança reacende nos corações oprimidos. Eles se prostram e adoram. O Deus de seus pais não os havia esquecido. Porém, a alegria inicial logo seria testada. Moisés e Arão entram na presença do faraó. Diante do trono, Moisés transmite a ordem divina. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixa ir o meu povo. O pedido é simples, mas a resposta é arrogante. O faraó ri. Ele questiona: quem é o Senhor para que eu lhe obedeça? O império não reconhece o Deus invisível. Para ele, poder é aquilo que se pode ver, tocar e dominar. E para reafirmar sua autoridade, o faraó aumenta o peso da escravidão. Retira a palha usada para fazer tijolos, mas mantém a mesma exigência de produção. O povo sofre ainda mais. A esperança rapidamente se transforma em revolta. Os israelitas culpam Moisés. Dizem que ele piorou a situação. Moisés sente o peso do fracasso. Ele se volta para Deus, confuso, frustrado, questionando por que as coisas não melhoraram. Deus responde com firmeza e promessa. Ele declara que agora o faraó verá o que ele fará. O confronto não será entre homens, mas entre o Deus vivo e os deuses do Egito. Moisés volta ao faraó. Diante da corte, Arão lança sua vara ao chão, e ela se transforma em serpente. Os magos egípcios imitam o sinal com suas artes ocultas, mas a serpente de Arão devora as serpentes deles. Mesmo assim, o coração do faraó permanece endurecido. Ele se recusa a ceder. Então começam os sinais de juízo. O Nilo, fonte de vida do Egito, se transforma em sangue. Pixes morrem. O rio apodrece. A água se torna imprópria. Os magos imitam parcialmente o sinal, e o faraó ignora o aviso. Depois vem as rãs, invadindo casas, camas e cozinhas. O caos se espalha. O faraó pede alívio, promete libertar o povo. Mas assim que a praga cessa, ele volta atrás. O padrão se repete. Piolhos surgem da poeira da terra, infestando homens e animais. Desta vez os magos não conseguem imitar o sinal e confessam: isso é o dedo de Deus. Mesmo assim, o faraó resiste. Moscas enchem a terra, mas uma distinção clara surge. A região onde vivem os hebreus permanece intacta. Deus começa a mostrar que seu poder não é aleatório, é direcionado, é soberano. As pragas, elas avançam. Uma peste atinge os rebanhos egípcios, mas nenhum animal dos israelitas morre. Tumores dolorosos surgem nos corpos dos egípcios, inclusive nos magos. O orgulho do império começa a ruir. Ainda assim, o coração do faraó continua fechado. Ele tenta negociar, propõe libertações parciais, acordos incompletos. Deus rejeita concessões que não envolvem obediência total. Então vem a chuva de granizo, acompanhada de fogo, algo nunca visto antes no Egito. Árvores são destruídas, plantações arruinadas. Mais uma vez, a terra de Gósen é poupada. Alguns servos do faraó começam a temer o Senhor. O poder do Deus de Israel se torna inegável. Mesmo assim, quando a praga termina, o faraó endurece novamente. A seguir, uma nuvem de gafanhotos cobre a terra, consumindo tudo o que restou. O Egito entra em colapso econômico. Os conselheiros imploram ao faraó que ceda. Ele chama Moisés. Tenta mais uma vez negociar, mas insiste em manter mulheres e crianças como garantia. Moisés se recusa. A liberdade exigida por Deus é completa. Não há libertação pela metade. Então vem a escuridão. Trevas densas cobrem o Egito por 3 dias.
uma escuridão que se pode sentir. Os egípcios não veem uns aos outros, não se movem, não trabalham, não vivem. Enquanto isso, os israelitas têm luz em suas habitações. É um ataque direto aos deuses solares do Egito. O faraó percebe que seu domínio espiritual foi quebrado, mas seu orgulho ainda fala mais alto. Por fim, Deus anuncia a última praga, a mais terrível, a morte dos primogênitos. O juízo definitivo. Uma separação clara entre obediência e rebeldia. Deus instrui Moisés a orientar o povo. Cada família deve sacrificar um cordeiro sem defeito. Passar o sangue nos umbrais das portas e permanecer dentro de casa. O sangue será sinal de proteção. Onde houver sangue, o juízo passará por cima. Naquela noite, o Egito chora como nunca antes. Do palácio à prisão, do rico ao pobre, não há casa sem morte. O primogênito do faraó também morre. O império é quebrado em seu ponto mais sensível. O orgulho cai de joelhos. O faraó chama Moisés e Arão ainda de madrugada. Ele não negocia mais. Ele ordena: saiam do meio do meu povo. Levem tudo. O êxodo começa sob lágrimas, pressa e temor. Os israelitas saem com riquezas, cumprindo a promessa feita a Abraão séculos antes. O Deus que ouviu o clamor agora age com poder total. O povo caminha para a liberdade, mas ainda não sabe que o deserto os aguarda. O Egito ficou para trás, mas a jornada apenas começou. O império foi derrotado, os deuses caíram, o sangue marcou as portas, e o povo agora caminha rumo ao impossível. O povo de Israel sai do Egito às pressas, carregando nos braços crianças, nos ombros o peso de séculos de escravidão, e no coração uma mistura intensa de alívio e medo. A liberdade chegou, mas o desconhecido agora se estende diante deles. Moisés caminha à frente, guiando uma multidão que jamais havia sido livre. O Deus que os libertou não os conduz pelo caminho mais curto, pois sabe que ainda não estão prontos para enfrentar guerras. Ele os leva pelo deserto, onde seriam ensinados, moldados e provados. Pouco tempo depois, o faraó muda de ideia. O orgulho ferido se transforma em fúria. Ele reúne seus carros de guerra, seus cavaleiros e parte em perseguição. O império não aceita perder seus escravos. Quando os israelitas percebem o exército egípcio se aproximando, o pânico toma conta. À frente deles está o mar. Atrás, o inimigo, não há rota de fuga. O povo clama, grita, acusa Moisés. Dizem que era melhor morrer no Egito do que perecer no deserto. A fé recém-nascida é imediatamente testada. Moisés, porém, permanece firme. Ele ergue a voz e declara que o Senhor lutará por eles. Deus ordena que Moisés levante o cajado. O vento sopra com força durante toda a noite. As águas do mar se dividem, formando paredes à direita e à esquerda. O impossível acontece diante de milhares de olhos. O povo atravessa em terra seca. O Deus que feriu o Egito agora abre caminho onde não havia nenhum. Os egípcios tentam seguir, mas quando o último israelita atravessa, as águas retornam. Os carros são engolidos. O exército mais poderoso do mundo desaparece em segundos. O inimigo que oprimia Israel há gerações é destruído completamente. Do outro lado do mar, o povo explode em cântico. Moisés entoa louver. Miriam dança com as mulheres. A vitória é celebrada. O Senhor é exaltado como guerreiro. Mas a euforia dura pouco. O deserto logo revela sua dureza. 3 dias sem água. Quando encontra uma fonte, as águas são amargas. O povo murmura novamente. Moisés clama a Deus, e o Senhor transforma o amargo em doce. Logo depois, a fome surge. Mais uma vez, reclamações se levantam. O povo sente saudade do Egito, esquecendo rapidamente a escravidão. Deus responde com provisão. Maná cai do céu todas as manhãs, alimento sobrenatural, suficiente para cada dia. Nenhum excesso, nenhuma falta. O povo aprende que depende diariamente do Senhor. Mesmo assim, a incredulidade persiste. Em Refidim, não há água. O povo questiona se Deus está realmente entre eles. Moisés clama, e Deus manda que ele fira a rocha. Água jorra no deserto. Onde não havia vida, agora há sustento. Cada milagre é uma lição, mas cada lição exige confiança, algo que o povo ainda está aprendendo. Enquanto caminham, Israel enfrenta seu primeiro inimigo externo, os amalequitas. Moisés sobe ao monte, com o cajado erguido. Enquanto suas mãos permanecem levantadas, Israel prevalece. Quando se cansam, o inimigo avança. Arão e Hur sustentam suas mãos até o pôr do sol. A vitória vem não pela força do exército, mas pela dependência total de Deus. O Senhor se revela como aquele que luta por seu povo. Com o tempo, Moisés sente o peso da liderança. Ele julga o povo sozinho do amanhecer ao anoitecer. Seu sogro, Jetro, o aconselha a delegar responsabilidades. Moisés ouve, organiza líderes, estabelece ordem. Deus não apenas liberta, ele ensina a governar. O povo não está apenas caminhando para uma terra, está sendo formado como nação. Então chegam ao Monte Sinai,
O lugar treme, relâmpagos cortam o céu, o som da trombeta ecoa, o Senhor desce sobre o monte em fogo. O povo treme de medo. Deus chama Moisés para subir. Ali ele estabelece uma aliança. Os 10 mandamentos são dados, não como prisão, mas como guia. Deus ensina como um povo livre deve viver. Ele revela sua santidade, sua justiça e seu desejo de habitar no meio deles. Moisés permanece no monte por 40 dias e 40 noites. Recebe instruções detalhadas sobre o tabernáculo, um lugar onde Deus habitaria entre o povo. Enquanto isso, no acampamento, a ausência de Moisés gera ansiedade. O povo pressiona Arão. Eles querem um Deus visível, algo que possam tocar. O medo se transforma em idolatria. Um bezerro de ouro é moldado. O povo adora aquilo que suas próprias mãos criaram. Quando Moisés desce do monte e vê a cena, sua indignação é profunda. As tábuas da lei são quebradas. O pecado tem consequências. Moisés intercede pelo povo. Ele se coloca entre Deus e a nação, pedindo misericórdia. O Senhor perdoa, mas disciplina. A aliança é renovada. Novas tábuas são dadas. Deus revela seu caráter misericordioso, compassivo, tardio em irar-se e grande em fidelidade. O tabernáculo é construído conforme a ordem divina. A nuvem da glória cobre a tenda. A presença do Senhor habita no meio do povo. Quando a nuvem se move, eles caminham. Quando ela para, eles descansam. Israel aprende a depender totalmente da direção divina. O deserto se torna escola. A caminhada se torna transformação. Mas apesar de tantos sinais, o coração humano continua instável. Reclamações, dúvidas e medos acompanham o povo. O deserto revela não apenas a fidelidade de Deus, mas também as fraquezas humanas. Ainda assim, o Senhor permanece. Ele guia, corrige, sustenta e prepara. A libertação foi apenas o começo. O mar foi apenas a porta. O deserto é o processo. E Moisés segue à frente, conduzindo um povo que ainda está aprendendo a confiar no Deus que faz caminhos onde não existem. O tempo passa, e a jornada pelo deserto se estende muito além do que o povo imaginava. Aquela geração que saiu do Egito carregava marcas profundas da escravidão, medo do desconhecido e dificuldade em confiar plenamente em Deus. Mesmo após tantos sinais, milagres e livramentos, a incredulidade ainda se manifesta. Quando finalmente chegam às fronteiras da terra prometida, Moisés envia 12 espias para reconhecer o lugar. Eles retornam com frutos abundantes, prova de que a terra realmente mana leite e mel. Porém, 10 deles trazem também um relatório de medo. Falam de gigantes, cidades fortificadas e da impossibilidade de conquista. O povo mais uma vez escolhe ouvir a voz do medo em vez da promessa. Apenas Josué e Caleb permanecem firmes, confiando que o Senhor lhes daria a vitória. A reação da multidão é devastadora. Eles murmuram, choram, desejam voltar ao Egito e até cogitam apedrejar os que creem. A incredulidade atinge seu ponto mais alto. Deus declara que aquela geração não entrará na terra. O deserto se torna a sentença. 40 anos de caminhada até que uma nova geração se levante. Moisés sente o peso dessa decisão. Ele continua liderando um povo que precisa aprender lentamente, dia após dia, o que significa confiar. Durante esses anos, Deus continua provendo maná, água e direção. Mesmo em disciplina, há cuidado. Mesmo em juízo, a misericórdia. A presença do Senhor não abandona Israel. Ao longo da jornada, novas rebeliões surgem. Corá, Datã e Abirão se levantam contra Moisés e Arão, questionando a liderança estabelecida por Deus. A terra se abre e os engole, mostrando que não se pode desafiar a autoridade divina impunemente. Em outra ocasião, o povo murmura novamente por causa da falta de água. Moisés, exausto e ferido pela constante resistência, age impulsivamente. Em vez de falar à rocha como Deus ordenara, ele a fere. A água jorra, mas a desobediência tem consequências. Deus declara que Moisés não entrará na terra prometida. Esse anúncio é silencioso, mas profundo. Moisés, o libertador, o intercessor, o homem que falou com Deus face a face, não pisaria na terra que tanto sonhou. Ainda assim, ele não se rebela. Ele aceita a decisão divina com humildade. Sua missão não era possuir a terra, mas conduzir o povo até a porta dela. À medida que os anos se aproximam do fim, uma nova geração cresce no deserto. Filhos de escravos agora se tornam homens e mulheres livres. Eles não conheceram os chicotes do Egito. Conheceram o cuidado diário de Deus. Moisés passa então a instruí-los. Ele relembra a lei, reforça a aliança, adverte sobre os perigos da desobediência e aponta para a fidelidade do Senhor. Suas palavras são firmes, mas carregadas de amor. Ele sabe que seu tempo está chegando ao fim. Josué é escolhido como sucessor. Moisés impõe as mãos sobre ele diante de todo o povo. A liderança não termina. Ela é transferida, o plano de Deus segue adiante. Moisés sobe ao Monte Nebo, de onde pode ver a terra prometida à distância. Ali Deus lhe mostra tudo: as planícies, os vales,
os montes. A promessa está diante de seus olhos, ainda que não sob seus pés. No silêncio daquele monte, a vida de Moisés chega ao fim. Não há multidões, não há cerimônias. O próprio Deus cuida de seu sepultamento. Israel perde seu líder, mas não perde seu Deus. O Senhor permanece com o povo. A promessa continua viva. O texto sagrado afirma que nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face. Por meio dele, Deus libertou, guiou, ensinou e formou uma nação. Moisés foi mais do que um líder político ou militar. Ele foi mediador, intercessor, servo fiel. Sua vida aponta para algo maior, para um libertador definitivo, para alguém que conduziria o povo não apenas para uma terra, mas para a verdadeira liberdade. Com a morte de Moisés, Josué assume a liderança. O Jordão será atravessado. As muralhas cairão. A promessa começará a se cumprir. Mas tudo isso só é possível porque alguém, antes, teve coragem de dizer sim ao chamado de Deus diante de uma sarça ardente. A história de Moisés não é apenas sobre libertação do Egito. É sobre transformação, sobre confiar mesmo quando o caminho é longo, sobre obedecer mesmo quando o preço é alto, sobre permanecer fiel mesmo quando o coração humano falha repetidamente. O deserto termina. A promessa se aproxima. O legado permanece. E assim, a história de Moisés se encerra não com derrota, mas com um propósito cumprido. Um homem comum usado por um Deus extraordinário para mudar o curso da história e revelar que o Senhor é fiel a cada palavra que promete.